Olá, pessoal. Me chamo Amanda Nascimento. Boa tarde. Estou aqui mais uma vez, iniciando, né, mais uma live da série de lives como ser artista na América Latina. E hoje a gente vai receber Nani Alves, nessa recifense pernambucana, que residiu 11 anos em Cuba, fez parte do Balé Nacional de Cuba, foi residente na Argentina, na Venezuela. Hoje ela tem a escola de dança Nani Alves e é diretora dessa escola. E hoje a gente vai recebê-la, né, para bater esse papo aí com ela e ela contar toda a trajetória, que é bem bonita. A gente se conheceu em Havana e nunca perdeu o contato. Então, eu preciso também dizer que essa nova fase das lives Mirada PE foram contempladas pela Lei Aldir Blanc, sob análise da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Só esperando Nani entrar. Oi, Áurea. Tudo bem? Se tiver pergunta aí para Nani. Espera a Nani. Ela me disse que já estava entrando. Deixa eu ver aqui. Pronto, Nani chegou. Convidá-la. Calor. Oi, Nani! Amanda! Como você está? Hoje eu me Ai, eu vou. organizei, né, para receber uma bailarina clássica. Olha, que sou toda maloqueira, mas eu estou um pouco organizada aí para te receber. Linda, Muita saudade, minha amiga. Como é que eu você também. está? Pois aqui, né? Primeiro de tudo, queria dar boa noite, né, a todos. Boa Sim, noite, aqui, quem. aqui ainda é boa tarde, né? Nani tá, hoje mora na Espanha, foi uma coisa que eu esqueci de dizer, porque eu falei que você é de Recife, né? Tem origem sertaneja, mas morou em Cuba, morou na Venezuela, na Argentina e você mora na Espanha, né? Que se casou com espanhol e tal. E aí hoje aqui agora é tarde, né? Tá um bafão, assim, super calor. E aí tá frio, né? Ah, não, aqui também hoje foi um dia meio de primavera ou de outono, como se pode dizer. Foi calor também. Hoje foi calor. É um dia tremendo, então, quente para todo mundo. Eu tô aqui com uma roupinha sem casaco, sem bufanda, sem nada.
Eu acabei de dar aula agora e as meninas saíram suando, assim, minhas alunas da aula. Eu falei, eu falo com a Amanda com o uniforme da escola ou falo com a Amanda ou troco de roupa? Aí elas, não, tem que trocar de roupa. Porque bailarina, né? Bem. Antes morta em Cuba, quando eu estava morando lá, dizia sempre, antes morta que sencilla, né? Antes morta que simples, antes morta que Claro. desajeitada, mas é Ainda tô meio desajeitada. Eu não de consigo jeito nunca. nenhum, de jeito nenhum. Amanda, E eu queria agradecer a você, em primeiro lugar, né, por esse convite, muito obrigada. Agradecer também ao governo do estado, né, que escolheu o seu projeto. Para mim é super importante você como mulher, como jornalista, como artista, cineasta, nesse momento no Brasil, eu me preocupo muito, né, por todo mundo, por todos vocês que eu amo, que estão aí nessa uma situação muito complicada com esse momento, né, político que estamos vivendo. Então, eu queria agradecer, né, a você pela oportunidade e ao governo do estado por ter dado ter concedido, né, esse edital, que eu sei o que é conseguir um edital, né, nossa, meu primeiro favorável. edital, né? E, assim, E foi realmente de muitos, o a Brasil Lei de Blanc. precisa. Precisa dizer que a Lei de Blanc ela foi uma conquista da classe artística e muito, né? Muita luta e que realmente foi um alento, assim, porque a gente não tá. Meu trabalho é totalmente coletivo, né? Eu sou jornalista, mas eu também sou produtora de cinema. Eu estava focada nisso. Então, assim, meu trabalho ele não acontece se não tiver um coletivo gigante assim, né, junto para trabalhar. E assim como as medidas sanitárias são muito complicadas e o orçamento de EPIs, né, que é a história para prevenção do Covid, ele aumenta em mais ou menos 20% do valor total da produção. Já existe essa estatística. Então, assim, viabiliza quase que tudo. Assim, eu estou já contratada para um curta, desde quando, assim que começou a pandemia, a pessoa me contactou, mas a gente só vai poder filmar quando tiver vacinas, porque não, é um curta, assim, baixo orçamento. Então, assim, ou a gente aguarda ou diminui cena. É assim, nesse nível. E ainda Sim, arrisca a vida das pessoas, né? Aí é isso, sim. mas vamos voltar para você. Hoje, muitas pessoas, porque assim, eu faço, não sou bailarina, não me considero bailarina, mas eu adoro dança. Eu faço twerk, né, aqui em Recife. E já fiz jazz quando era criança. Balé clássico nunca fiz, mas tenho várias amigas bailarinas e muitas não te conheciam. Eu dizia, como assim? Ela morou em Cuba e tal. E eu nunca soube dela. E de Elson, né? Que é esse bailarino que foi a Débora Cuca, também tem uma história muito parecida com a sua, disse que não sabia, nunca tinha escutado falar em você. Aí eu disse, olha, Elson, chame todos os seus alunos. Ele está com um projeto maravilhoso. Acho que já ele chega por aí. Nas comunidades, né? Que é a Juventude Presente. Nossa, ele está barbarizando, sabe? Indo para as comunidades e formando grupos através da dança. E pedindo que a dança ela seja, eu chamo de a dança ela seja reconhecida como chamar professores técnicos para terem, assim como tantas outras disciplinas, né? E agora que a gente está vendo quanto a arte é importante, né? Essa coisa na parte do isolamento, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesses filmes, nessas séries e nessas lives, né? Que estão aí. E as pessoas não se atentam, que realmente é toda uma cadeia produtiva que se movimenta. Sim. Mas, mas fale aí da sua história, que eu quero saber da sua história. Eu queria só mandar um beijo para a Adriana, que está em Cali, desde Cali, na Colômbia, minha amiga, meu amor, que trabalhou comigo em Havana. A gente era estudante, eu era estudante de balé e ela era estudante de artes plásticas do mesmo instituto. E uma coisa que a gente fez muito em Cuba foi colaboração, né? E a Adriana está aí, está me escrevendo, eu não consigo ler porque eu estou sem óculos e não vejo a letra pequena. Adri, te amo, obrigada, amor, desde a Colômbia, essa terra sagrada, que ainda nos encontraremos aí. Pois é isso, Amanda. Eu, como você bem falou, minhas origens são sertanejos, com muito orgulho. Meu pai e minha mãe são de Tapetim, sertão de Pernambuco. Aquela pontinha onde Pernambuco entra na Paraíba, ou Paraíba entra em Pernambuco. A minha família vem de uma tradição de artistas também, de poetas, né? O meu tio-avô é Antônio Marinho, que é pai de Bia Marinho, que era esposa de Zeto, que tem esse lado da poesia. Também tem uns primas que são Iracema, não sei se entrou, se vai entrar, mas minha prima é cellista. Bom, na verdade, no sertão, a força que tinha
na minha família era a poesia, né? O repente e a poesia, vamos dizer, popular. Foi o meu primeiro contato, assim, mais perto da arte, né? Foi com o repente, com a poesia de cordel. Também tinha um tio meu que era tio Jó, que tio Jó Patriota sempre ia ficar lá em casa. E ele sempre me animava, né? Porque eu queria dançar, então ele colocava, era o público, meu único público. Quando era pequeno, um pouco assim. E tio Jó, quando eu dizia já adolescente que queria me dedicar à dança, né? Meu pai dizia que não, que eu tinha que fazer direito. Então, eu Eu tinha que conheço essa fazer. história. Claro, não, Aqui em porque casa meu. era medicina. Pois é, meu pai e minha mãe vêm de uma história muito forte, né? Eles saíram do sertão, os dois sozinhos, muito jovens, para ganhar vida, né? Meu pai começou sendo motorista da Assembleia Legislativa do Recife, de algum deputado, que é Marco Maciel, não sei quem era, desses aí, e foi motorista, depois montou uma empresinha de táxi, depois foi lutando, né? Fez letras na Federal. Assim eu conheci a Ariano Suassuna desde pequenininha. Olha, a Áurea tá aí, creio. Não sei, a Quem Áurea. tá também, quem acabou de chegar, Camilo Cavalcante, cineasta. Ah, Ele tava Camilo, aqui. amei a sua live ontem, Camilo, amei. Amei quando você falou do sertão e eu escrevi que o sertão é resiliência, né? Energia de resiliência. E estou muito, assim, de acordo com você, que eu sou meio parecida a você. Eu não, as pessoas dizem não, que não vai acontecer, aí eu sigo aí. Eu até consegui, eu não paro. E a gente tem isso. Eu acho que a energia do sertão é por aí, né? Essa não se vencer por um não se deixar vencer por um não. Pois é, Amanda. Então, meus pais vêm do sertão, essa história da uma batalha, né, de vida para estudar, e claro, eu nasci no meio de artistas também, né? De meus tios, minhas tias eram costureiras e bordadeiras, minha avó. Então, eu estava nesse meio muito com a cultura popular, né? Minha mãe vem de história de sindicato, né, igual que seu pai. Minha mãe foi clandestina na época da ditadura, fundadora do Sintep, dormi muito na rua em greve, quando já se abriu a democracia, né? O pessoal mais das antigas me conhece, assim, daí de Recife, dos sindicatos, que eu era criança, minha mãe, eu dizia, mãe, como é que a senhora me leva para essas coisas, né? Porque era muito heavy, né? Muito heavy, era muito Certeza. heavy. Que hoje naquela época que era mesmo, né? Aí um dia eu descobri, conversando com um cineasta pernambucano, que eu não vou dizer o nome, que eu tô arretada com ele, mas conversando com ele, aí ele disse que morava numa casa na Ilha do Leite. Aí eu descobri que quando eu era criança eu tinha dormido na casa dele. Quando eu era criança, minha mãe teve uma reunião clandestina na casa dele e eu dormi na casa dele criança numa esteira no chão para ter a reunião na Ilha do Leite. Enfim, essas histórias, né, que você vai crescendo com essa, vamos dizer, com essa ousadia, né, que disse o Orlando Senna também, né, de essa entender que é importante você ter. As pessoas diziam, você é muito boba, é muito ingênua. Eu digo, talvez a minha ingenuidade me fez levar por todos esses lugares, né, que eu trilhei, né, consegui entrar e sair com dignidade e com boas amizades, né, toda a vida. Sabe que a dança tem essa fama de ser competitiva, né, mas eu posso afirmar que eu tenho grandes amigas, irmãs, mulheres, porque também é o patriarcado, né, trata de dividir a gente, né? Criar uma competição que não existe, que a gente tem que se apoiar muito, né? E eu posso dizer que você conheceu minhas amigas aí no Recife, né? Lembra quando o Balé Nacional de Cuba Sim, veio, que eu estava o Balé terminando a minha Nacional de tese? Cuba veio. Aí deixa eu contar, eu estava em Havana, eu tinha acabado, eu fui estudar na escola de Cuba, né? E aí eu fiz a oficina de direção de atores, durou quase um mês. Aí depois eu disse, não, agora eu vou conhecer, já estudei, eu tenho passado quase um mês estudando, agora eu vou ver se eu vou conhecer a Havana com calma. Eu tinha projetado para passar 3 ou 4 dias em Havana, e eu não tinha onde dormir, porque era caríssimo, né? Os hotéis, assim, em Cuba são caros. E tinha coisa de família, mas mesmo assim, eu, uma mulher. Aí, Fernando Rena, que se tornou meu amigo e é nosso amigo em comum hoje, né? Que é um grande técnico de som, E músico, e sonidista músico. E e músico músico maravilhoso. também. Pianista incrível. É. E aí ele disse, ó, tem uma pernambucana em Havana que ela tá com um dia disponível e tal, parece que você estava se mudando, sei que, enfim. Uma pessoa que nunca me viu na vida, só por saber que eu era pernambucana, assim, de Recife, disse, não, pode, mande, chame ela, que vocês dormem aqui. E eu me lembro que você morava num lugar maravilhoso, assim, era em Vedado, né? Vedado.
perto do Balé Nacional, e que ela fez parte, né, do Balé Nacional. Nossa, foi assim, eu sou grata por aquelas 2 noites lá em Havana, porque eu não tinha que ficar sem dinheiro. Amanda, isso se chama solidariedade internacional, né? Que a gente está É, educada. isso é o que é ser latino-americano, né? Essa coisa de fortalecer as redes, o que a gente vem falando aqui desde o começo dessas lives, que ser latino-americano é ter rede. E nesse momento de crise, né? Crise econômica e no meio artístico, e crise política, a gente tem que fortalecer nossas redes mesmo, de afeto e de profissional, né? Que todo mundo dê a mão ao outro, né? Essa coisa de live e você chamar o seu colega para, né, o seu amigo, seu colega para poder trabalhar num projeto seu. Isso é ser latino-americano no sentido mais amplo da palavra. Sim, E eu sou muito totalmente. grata a você por aquelas noites lá em Havana. Não, minha casa, assim, na verdade, era um prazer, né? Estar lá e poder apresentar a Cuba que eu amo, né? E que eu via, assim, através dos meus olhos, né? Um pouco também. Eu me sentia com uma missão já que o universo me deu essa bendição, né? De ter aquele lugar para viver maravilhoso, que foi uma amiga do Balé Nacional de Cuba que me deixou a casa dela para eu cuidar. Ela foi morar no México e me deixou a casa. Então, claro, era um presente do universo, né? Para mim. Aí as pessoas dizem: como é que você tem tanta sorte na vida? Como é que você consegue? Eu digo: não é sorte, não, meu filho. É persistência. E também, uma coisa que eu já passei dos 40, né, agora. Quase 50, não. Ontem eu fiz 39. Aí é o 44, minha filha. Já estou mais para os 50 que para os 40 daqui a pouco. Mas tudo bem, tá valendo tudo. Tá valendo. E tá valendo muito. E claro, agora eu vejo que realmente o que aconteceu na minha trajetória, tanto profissional quanto artística, é que eu decidi, né, sempre ter como pautas, né, da minha vida, sigo tendo, né, a honestidade, né, e, e a solidariedade, a amizade, né? E, claro, quando você. E também a gratidão. Eu sempre fui muito agradecida e reconheci todas as pessoas, meus professores, que. Eu acredito que isso o universo traz de volta também, né? Como abundância. Nunca, em nenhuma aula que eu dou, olha, Amanda, eu já dei aula. Eu comecei a dar aula, de contar. Meu pai não queria pagar a escola de dança para mim. Aí eu comecei a dar aula. Falei com o André Madureira, que na época era diretor do Balé Popular do Recife, porque eu comecei fazendo aula de balé no Recife. Aí chegou um momento, já que eu tinha uma contradição política com o balé, porque minha mãe era tão militante, tão pelas causas Tem isso no meio do dos balé clássico, né? caboclinhos, maracatu. Minha mãe me levava para o meio da multidão, mesmo aí no centro do Recife, no carnaval. E claro, eu estava aí nessa dois mundos, que ela me colocava para aula de balé, mas também me levava para isso. Mas quando eu dizia, não, mas sou brasileira, eu tenho que buscar a cultura brasileira e tal. Quando eu cresci um pouco mais, aí eu me rebelei um pouco contra o balé. E fui estudar dança moderna, dança contemporânea, perdão. E adorei, porque eu peguei uma professora maravilhosa, que se chamava Maria Helena Sete, que já está em outro plano, faleceu muito jovem, mas foi uma mulher que eu agradeço, maravilhosa, maravilhosa, Maria Helena, que sabe, onde ela está comigo sempre. Porque era minha professora, minha irmã, minha amiga, meio mãe, meio tudo. E Maria Helena me apoiou muito, né? Porque ela viu que desse caldo sai pirão, né? Um pouco assim. E ela me apoiou muito, e depois eu decidi. Ela foi mãe solteira, também foi meu primeiro contato com essa questão da discriminação, né, das profissionais mulheres, mães solteiras aí no Recife. Eu era uma adolescente e quando minha professora ficou grávida, sem casar, o colégio que eu estudava, que era um colégio católico, despediu ela. Nossa. Foi radical. Aí foi com uma decepção tão grande para mim, que veio com uma decepção com a dança contemporânea também. Eu mudei radical, fui para o Balé Popular do Recife, para o Balé Brasílica. Eu disse, nem balé clássico, nem contemporâneo. E foi maravilhoso, né? Eu sempre digo, as pessoas perguntam, qual a sua maior escola? Eu digo, claro, Cuba, uma maravilhosa escola, mas também o Balé Popular. Se eu não tivesse tido o Balé Popular na minha vida, a minha trajetória seria totalmente diferente. E eu acredito que as pessoas desvalorizaram muito o trabalho de André Madureira e do Balé Popular do Recife aí. Acredito que o balé foi uma grande escola, um semilheiro, né? Um
lugar que saiu propostas maravilhosas e diferentes tipos estéticos, né? Ou seja, e também os espetáculos que montava André, Nau Catarineta, enfim, nem vou... Também saiu o Trapiá, que é de Otacílio, Reze a Lenda, que é com música do grupo esse Miltinho. Maravilhoso, uns trabalhos lindos. Bom, enfim, na dança, na minha época, né, eu era uma adolescente e me metia com os adultos. Sempre fui muito danada, inventava a idade, falsificava a idade para dizer que eu era mais velha, porque senão não deixavam dançar, né, nos espetáculos, às vezes. Quando era balé Brasília, que eu deixava, mas aí... Tem mãe que tem que, como é, tem que assinar, mas nessa época mãe era muito complicado, então as pessoas diretamente não contratavam. Então eu já fiz muita artimanha para poder sobreviver, porque meu pai não queria pagar escola, né, de dança para mim. E eu, com 13 anos, comecei a dizer não. Minha mãe chegou para mim e disse: olha, Manifesto Comunista, toma o livro, leia. Você tem que entender quem tem um poder econômico tem um poder político. Sim. E você tem que... aqui está uma visita. Olha, quem está aqui, Aurinha. Eita, a filha dela. A Áurea é a filha dela, que já faz balé, né? Ela já é Sim, bailarina. sim. Desde que nasceu, tá aqui dançando também. Adora, ama, de tudo, dança tudo. E aí, seguindo o raciocínio, né, do trabalho, né, que ou seja, de como eu consegui sobreviver na dança, a primeira pessoa a me apoiar assim completamente foi André Madureira, porque eu disse: André, olha, meu pai disse que eu tenho que deixar de dançar, porque eu não tenho como pagar a escola brasílica. Aí André falou: pois eu vou lhe dar uma bolsa. Eu nem sabia o que era bolsa. Eu sentei com ele, pedi uma reunião para poder dizer que eu tenho que deixar, porque eu não tinha condição de... E minha mãe disse: eu não vou entrar em conflito, eu posso dar o dinheiro do lanche, posso dar não sei o quê, mas eu não posso. Mas porque é um conflito familiar, você tem que estudar e fazer direito, ou algo parecido. Então, bom, foi isso, né? A André me apoiou primeiro, depois eu comecei a dar aula com a Ângela Madureira, a mulher de André, como assistente dela. Depois comecei a dar aula em escolinhas do Recife, dança popular, para sobreviver. Escondido de André, fui fazer aula de balé outra vez, descobri o balé outra vez na minha vida. E era proibido no Balé Brasília fazer balé, eu me escondi, ia fazer. Aí depois um dia alguém me dedurou para André, dizendo que eu estava fazendo aula de balé. Aí André me chamou na sala dele e falou: você está me escondendo? Não, você está me mentindo. Aí eu falei: eu não estou mentindo, André, eu estou omitindo. É diferente. Porque eu quero fazer, meu corpo tem necessidade de fazer o balé agora. Antes eu não via sentido, ou seja, antes eu via, deixei de ver e agora eu vejo outra vez. E foi aí que eu comecei outra vez com balé clássico, né, pouco a pouco, com mais ou menos 13 anos eu voltei. E foi muito pouco a pouco, até que eu fui contratada para ir para o Maranhão, trabalhar num projeto maravilhoso de Fernando Bicudas. Fizeram audição aí no Recife, escolheram eu e outra menina, e foram 2 rapazes daí também, 4 pessoas do Recife, montar o primeiro corpo de baile popular de um teatro no Brasil. Claro, eu sou amiga até hoje, né? Meu irmão, meus amigos, assim, do pessoal do Mestre Ambrósio, mas Éder, Éder, né? Que me levava para tudo que é lugar, era como ir atrás da rastas dele. Ia com Ciba também, com Eldinho. A gente ia pro interior, né? Né? Pesquisar, Eu né? trabalhei para ele. Sim, Foi logo quando ele saiu, eu acho que eu fiz assessoria para ele, para que ele veio com uns indígenas, se não me engano, foi do Chile. Enfim, foi incrível um trabalho que ele trouxe para cá. Ele ainda morava em São Paulo, agora ele já voltou para cá, né? Sim, pois eu ia com eles, né? Quando tinha cavalo marinho, eu ia para o interior para pesquisar, porque realmente o que eu estou buscando, né? O que eu busco sempre é um pouco o que eu descobri já de adulta no Eisenstein, né? No cineasta russo. Essa sensação, né? Esse movimento que flui natural. Aonde você esteja dançando, o que você estiver dançando, mas a verdade tem que estar no seu corpo para você poder expressar a dança, né? E o movimento. E aí eu me metia na zona da mata, né? Nos maracatus rurais, nos cavalos marinhos, para pesquisar sonoridade e movimentos. E eu via muita coisa, sabe? Nas sambadas. Eu ficava de longe, às vezes, olhando, e eu via dobletus, via piruetas, via... Era incrível
era, não é, né? É maravilhoso ver esses corpos em ebulição real, né? Assim, incorporar a música, né? Incorporar e vibrar junto e gerar essa energia poderosa, né? Que é a dança. Eu sempre achei que a dança é uma só, né? E que se expressa em diferentes técnicas, né? Não gosto de estar me etiquetando, né? Porque eu pude subir, né, nas minhas sapatilhas de ponta e fazer os meus fouettés em ponta, mas também pude vestir uma roupa de baiana e dançar anos e anos no Piaba de Ouro ou no Estrela Brilhante. Tem umas fotos aqui lindas que eu não sei que será desse momento. Esse aí no Piaba, mas também tem no Estrela, mas eu não encontrei Muito no Estrela. Isso aí no Piaba, acho que foi, olha aí, foi de Leonardo Cisneiro, meu lindas amigo. essas fotos dela. Eu muito feliz, hein? Maravilhosa. E as pessoas da escola de dança dizem, menina, como é que você consegue voltar uma roupa dessa para sair para dançar na rua com esse povo e tal? Eu dizia, maravilhosa, sou a mais feliz do mundo, estou aprendendo mais do que em muitas salas de dança que eu já entrei, né? E, na verdade, uma grande escola. Sou muito agradecida ao mestre Salustiano, né, que me recebeu com os braços abertos, né, na casa dele, no maracatu dele. Sempre tem minha roupa guardada. Né, a Lourdes, a Cleide, esse pessoal todo aí do Agrimário, todo esse povo irmão, né, do Piaba, no Estrela também, Dona Marivalda, Rato, que acaba de falecer, grande Rato, Walter, mestre Walter. Foi minha escola também, sabe? Balé Popular do Recife, as manifestações na rua. Né? E logo eu fui para o Maranhão, né? E eu também me considero um pouco marabucana, cubana, não sei. Mas eu vivi muitos anos no Maranhão também, trabalhando no Teatro Arthur Azevedo lá. Fui primeiro para dar aula de dança e formar esse corpo de baile, depois se formou a companhia. E eu fui como bailarina e também ensaiadora, coreógrafa e professora muito jovem, né? Eu fui trabalhar lá e conheci lá o Antônio Gaspar, que era meu companheiro de trabalho e meu professor de balé também. E Antônio Gaspar foi quem me apoiou muito, né, para o meu desenvolvimento profissional, né, me pegou pela mão. E aí, quando foi no ano 99, eu decidi que eu ia embora para Cuba. Só que eu não podia ir para Cuba. Como é que eu ia para Cuba? Tentei, não conseguia falar. Era muito complicado, período especial, né? Lá, então era complicado, ninguém mandava informação direito e tal. Aí eu falei, Gaspar, eu vou fazer uma pesquisa, né, sobre as indígenas que fazem cerâmica no Maranhão, né, e me meti meses buscando informação e indo para o meio, né, dos ateliês de cerâmica. E aí saiu uma coreografia que se chama Mulher de Barro, que eu dançava com o corpo pintado. Uma farmácia de manipulação do Maranhão foi meu patrocinador e me deu de presente as pinturas. Criou para mim uma pintura que era cor de barro. Passa. Me pintava inteira de barro. E aí eu dancei com música do Mestre Ambrósio na Bahia, no Festival Internacional. Amo a Bahia. A Bahia me deu muitas oportunidades já. E lá no Festival Internacional de Dança da Bahia recebi uma bolsa de um grande maestro argentino e mundial, Alfredo Gur, que me viu na aula e ele decidiu, pois, me dar uma bolsa de estudo. E aí eu fui para a Argentina primeiro, fiquei lá. Quando eu estava na Argentina foi quando eu consegui o contato com Cuba. E aí Cuba disse, pode vir para cá. Eu falei, O Balé gente, Nacional Sim, já foi havia uma direto pra... cátedra. Não, eu fui estudar, né, em Cuba. Fui para uma cátedra do Balé Nacional de Cuba para passar um curso de um mês. Supostamente eu voltaria para a Argentina. Estava em Argentina fazendo minhas aulas. Eles me deram todas as aulas na Argentina, da bolsa, né? Tinha direito a todas as aulas e também tinha direito ao alojamento. E o meu trabalho no Brasil, que eu era, me deu licença, né? Para eu poder ir, porque também era uma forma de enriquecer o meu trabalho no Brasil. Aí eles falaram, Cuba falou, pode vir agora, em janeiro, você passa o mês de janeiro. Aí em dezembro eu fui. Menina, deu coisa errada primeiro, perdi o primeiro voo, eu desesperada lá na Argentina. Umas Ai, novelas mexicanas que passam na vida de uma pessoa já
É, sem porque falar ela. direito. Eu tive que ir pra Argentina também primeiro, porque a cubana só voava de lá, né? Não vinha pra cá, não. Sim, não, não, não. É, pois é. Aí eu Agora perdi a o primeiro cubana. voo, depois, quando eu cheguei no Panamá, as pessoas começaram a colocar medo, mas claro, minha mãe sempre foi muito, vamos dizer, socialista, comunista, como pode dizer, não sei, assim, muito disso. Mas eu disse, mãe, eu vou ser artista. E mãe falava muito de Cuba, só que nunca foi. Aí eu falei, pois eu vou para o Balé Nacional. Aí então eu cheguei em Havana, né, deixei minha mala grande na Argentina, na escola, no instituto que eu estudei na Argentina, né? Ah, e na Argentina também eu fiz audição para o Teatro San Martín, que é um teatro importante lá, tem uma carreira de 3 anos. Fui aprovada na audição. E quando chegou no último momento, só tinha 2 vagas para 3 pessoas. Aí ficaram 2 argentinas e eu. Só ia entrar 2. Aí eu falei, na última hora eu falei, não, gente, eu não vou ficar aqui. Eu tenho muito claro isso. E as meninas olharam para mim, você está no último momento da bolsa. Falei, eu não vou ficar aqui. Eu vou avisar já, assim, então já está decidido, né? Não vou ficar. E aí eu fui para Havana para conhecer, porque eu tinha visto a Alice Alonso dançar por primeira vez, né? Alice Alonso me causou um impacto muito grande. A primeira dama, né, do Balé Nacional de Cuba. Sim, ela foi a primeira bailarina absoluta de todo mundo, né? Ah, e tá uma foto eu jovem no ensaio à tarde, né? Que eu ia ajudar. Tem uma escola vocacional no balé, então minha ânsia de aprender, para não ficar em casa, morava sozinha, né? Então eu ia pro balé. Aí eu fui um dia à tarde, a gente estava no ensaio das crianças, ela apareceu, a gente fez essa foto aí. Maestra Alice, esse é o marido dela, o Pedro Simão, o segundo marido. Pedro Simão, que foi diretor do Museu da Dança em Cuba, jornalista, e ele foi que abriu, né, o museu, defendi a minha tese de pedagogia da dança. Eu sou pedagoga da dança clássica, graduada pelo Instituto Superior de Artes, né, de Cuba, e ele abriu, eu defendi minha tese no Museu Nacional, né, da Dança. Aí eu defendi o meu trabalho final do meu curso e apresentei o filme que eu fiz, né, sobre o meu trabalho, né, um filme documentário que chama Latinoamérica em Puntas, o nome do filme, que fala um pouco da trajetória, né, das companhias de dança em 4 países da América Latina. E é isso. Eu fui a Havana, comecei como estudante, né, e aí, ai, essa foto. Essa foto sou eu na escola elementar, né, a escola de L19 em Havana, escola emblemática. Essa que está ao meu lado é a Silvia Rodrigues, né, foi diretora durante 30 anos, eu acho, da Escola Nacional de Balé, nível elementar, minha professora de metodologia da dança clássica, bailarina, uma das primeiras bailarinas negras, né, de Cuba, era metodóloga praticamente nacional, porque era quem formou, bom, faleceu agora ano passado, mas que formou, né, todos os professores praticamente da minha geração, todos. Ela foi a professora de metodologia. E esse dia aí, eu estou no meu exame final, na minha prova final do Instituto, né, da assinatura de metodologia. E aí estão meus companheiros do Balé Nacional na época, né, a Adriana Marreiro, a ver quem está mais comigo, a Maia, Mérrica, a Adriana está, acho que na Alemanha, a Maia não sei onde está, perdi a pista, o México está no México, a Alice está na Alemanha, acabo de vê-la agora, que eu fui na Alemanha agora em agosto. Léo, pianista, que tocou para eu fazer o meu exame, está vivendo em Madrid, e o Palomino, que acho que está em Cuba ainda. Mas é isso, eu acho que essa foto traduz muito o que é o balé cubano, né? Silvia Rodrigues, uma bailarina, né, que foi muito bem formada pelo Maestro Fernando e Alicia, se formou em psicologia, né, e psicóloga também, e metodóloga da escola cubana, formadora, né, desses profissionais da dança que foram formados em Cuba, mas que estão em todo o mundo. É uma pessoa altamente culta, muito inteligente e muito generosa. Generosa. Eu tenho muito que agradecer, sempre agradeci, e ela agora está no céu, que já faleceu, mas eu sigo agradecendo aos meus professores por tudo que eles me proporcionaram, né, em vida. E é isso, Amanda. Eu fui a Havana, comecei como estudante, depois consegui uma bolsa
né, para ficar no Balé Nacional 2 anos, e uma professora chamada Migdália Monteiro foi que me preparou, né? Ela me escolheu, eu disse, não, você vai ficar aqui. Você quer ficar? Eu falei, quero, então você vai. E a maestra Migdália, meu Deus, ela me dava aula, acabava o horário nosso de trabalho, assim, de aula normal e tal, da escola preparatória, e ela ficava comigo à tarde, até à noite, me preparando. Eu tirei 98, 9,8 na prova de ingresso do instituto. Uau! Acho que foi a maior nota. Mas você não imagina o que essa mulher me dedicava tempo e energia para que as coisas saíssem. Claro, nem ela, porque ela ama o que ela faz, não via a hora passar, e eu também não. Sabe? Assim, era como que ficava dentro de um salão de dança, não via as horas passar. O importante era conseguir chegar no nosso objetivo. E graças a Migdália Monteiro e a todos os meus professores anteriores também, Gladys Acosta, Lídia Dias, grande maestra também, Mihaela Tesmossu, que você conheceu, a maestra Mihaela, Micaela, lembra? foi o dia que eu fui, né? Me convidou, né? Eu tava por lá, eu tava no dia É, livre. Ela disse, ó, hoje eu vou ter um ensaio e tal. Aí eu conheci a Micaela, que eu me lembro que ela veio me perguntar se eu conhecia Fernanda Montenegro, que ela tinha vindo ao Brasil e ela tinha conhecido Fernanda Montenegro. Eu disse, não, eu tô começando agora. Aí, assim, uma maestra, Mihaela, outra maestra também, né? sim, Mihaela foi que conseguiu, né, os fuetês em punta. Eu tinha uma foto Mihaela, desse dia, mas eu não achei. Não pois é, achei. mas aí fica no coração. É. E aí, Mihaela também, pô, meus professores, Miguel Rodrigues também, meu professor, me prepararam, né? Ou seja, principalmente Migdália, que nesse momento de entrar no instituto, foi ela que me deu a mão forte, e sobretudo a maestra Alice Alonso e a maestra Miriam Villa, né? Porque eu era estrangeira, né? Nisso tudo eu era estrangeira. E em Cuba tem todo um protocolo, né, para viver um estrangeiro. Menina, eu fiz muita ginástica para poder, sabe? E a Alicia decidiu, e Miriam Villa, que era apoiar, que era a relação internacional, um pouco dos. E assim eu fui, entrei no instituto, né? Comecei a estudar, né? E a parte dos meus estudos, né? Estava no Balé Nacional durante a manhã. Claro, mas eu teria muito claro a minha meta, né? Por quê? Porque quando eu fui embora do Brasil, a minha vida foi toda planificada. Eu acho que as minhas origens judias, holandesas, no sangue que tem por aí, não sei, holandês, Sertaneja, né? sertaneja, negra, indígena, enfim, toda essa mistura toda. Eu disse, eu tenho que planificar a minha vida. Eu não posso deixar a vida passar, o tempo passar, porque eu entendi, acho que foi Tarcísio, da Livro 7, que acaba de Sim. falecer, que me deu uma vez um livro de poemas que eu não lembro bem qual era o poema e qual era o poeta, agora era muito pequena, que falava sobre o tempo. O tempo. E também a gente comentou um dia sobre Alice no País das Maravilhas, o relógio, né? E aí eu entendi, né, que tinha muita coisa que ler. Aquela livraria inteira que ler. Muita coisa que aprender e eu não podia estar perdendo tempo com coisa que não ia enriquecer, né? E chegar no meu objetivo, que era dançar. Eu só pensava em dançar. Só em dançar, em dançar, em dançar. E tinha que ir aí em Recife, eu não via perspectiva, né? Imagina, não tinha nenhuma companhia profissional. Vamos dizer, tinha o balé popular e tal, mas eu queria experimentar outras coisas no meu corpo. Isso passa muito com os bailarinos, né? De sempre estar querendo buscar um coreógrafo novo, uma proposta nova, né? Tem gente que ainda se choca quando diz, você voltou para fazer balé e foi isso? Claro que sim, eu voltei e saio. Não é que voltei e saio, meu corpo é da dança, sabe? Assim, eu me entreguei completamente, corpo e coração, e acredito que quando você tem uma meta e foca na meta, com certeza, com amor, com determinação, os obstáculos que aparecem na vida, de alguma forma, você utiliza esses obstáculos para gerar força ou flexibilidade, sabe? Como que você entende que você tem que ou saltar o obstáculo, ou passar por baixo, ou se estirar para passar por outro lado, mas você vai passar. Porque você está vendo a meta, né? Sim. E Perdeu o acredito, foco, né? eu acredito que foi isso muito, porque não foi planificado, mas sem saber como, né?
eu queria me formar numa grande escola, né? Justo quando bom, contando a história, estou em Cuba. Justo quando eu estava em Cuba, me deram uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Eu estava fazendo uma aula de balé na cátedra de dança do Balé de Cuba. Aí veio a diretora de uma companhia, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero criar confusão, pegou o cartão e colocou na minha mão. Eu estava como estudante ainda. E disse, se você quiser ir para tal companhia nos Estados Unidos, eu lhe dou uma bolsa de aprendiz, né? Mas, claro, eu não estava em Cuba só por... Vamos dizer, estava por Alice Alonso e pelo Balé de Cuba, obviamente que estava, mas também eu estava porque eu dizia, Cuba está gerando grandes artistas, grandes profissionais da dança e grandes seres humanos sem nada, sem ter estrutura, sem Essa nada, é a grande coisa, né? A grande sabe? Claro, então, premissa. É como a eu não premissa de pensava, Cuba, né? como eu só pensava em voltar para Recife, eu dizia, em Recife eu tenho que começar assim, como está em Cuba, né? Tenho que começar do nada, então eu tenho que buscar aprender assim. É muito mais fácil, eu pensava, aprender assim, com pouca estrutura, né? Do que eu ir. Depois eu recebi um convite para ir passar na França, fazer minha carreira na França. Foi um dilema, não foi muito dilema, que eu já tinha claro que queria ficar em Cuba. Mas aí, França e Estados Unidos, dois países super importantes na dança, né? E estavam me dando a oportunidade e eu preferi estar em Cuba. Em Cuba ninguém me conhecia. Eu vinha do Brasil, de trabalhar numa grande companhia, de dançar nos maiores teatros do Brasil, que eu dancei, de fazer temporadas o ano inteiro, a gente sem parar. Trabalhei também com projetos sociais da Unicef e de outras organizações aí no Brasil. Minha vida era puro trabalho, né? Eu levantava, às vezes dormia até no teatro. Quem meus companheiros do Maranhão sabem, eu tinha um camarim no Teatro Arthur Azevedo, onde eu trabalhava, e eu decidi comprar uma colchonete numa loja e deixava a colchonete no camarim, porque tinha dia que eu parecia perder tempo e ir para casa. Eu tinha que ficar no teatro e dormir escondida no camarim. Para acordar de manhã e já estar no teatro. Imagina a pessoa. E aí, bom, aí no Maranhão, né, eu foquei, né, que queria ir me formar e decidi por Cuba por isso, porque eu ia voltar na minha cabeça ou para Recife, bom, era voltar para Recife, né, que eu tinha um projeto com a minha mãe de social. E o Maranhão foi que me deu, né, essa claridade total de como eu ia conseguir, né, no Maranhão. Eu tive trabalhando num projeto da Unicef no interior do Maranhão, um projeto de um artista plástico que se chamava Cláudio Costa. Numa cidade, bom, a gente ia de turnê, muito tempo a gente passava viajando, né? Ou preparando espetáculo. Normalmente eu tinha que gravar com a orquestra a música, porque normalmente a gente trabalha com orquestra e balé, né, para fazer os espetáculos. E tem a ópera, quando era ópera, coro, balé e orquestra. Então, sempre o Fernando Bicudo, que era o meu chefe, ele me encarregava de ir para o estúdio, né, com o diretor de orquestra, gravar a música, que a gente tem que ensaiar. Tinha que, antes de fazer o espetáculo, tinha que ir para a orquestra, fazia como orquestra de câmara e tal, para gravar, para a gente ter a música que ia tocar para ensaiar, né, para o espetáculo. E depois fazia os ensaios gerais com a orquestra inteira. E aí, quando eu fui trabalhar nesse projeto, né, do interior, que a gente tinha os tempos livres, eu escapava para o interior para trabalhar. Eu descobri que as crianças do interior que nunca tinham visto balé na vida, né, que estavam nas condições terríveis, moravam no lixão, né, essas meninas me pediram para aprender balé. Eu falei, balé? Me assustei. Eu falei, por que você não dança mal de aqui? Não, tia, a gente quer aprender balé. Porque a gente vê na televisão. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos aprender a dança de vocês aqui, vai ficar tão bonito vocês dançando, que vai aparecer na televisão também, e vai ter outras pessoas que vão querer aprender o que vocês estão fazendo também. Tentei negociar, né, com elas e consegui, também o adulto um pouco que leva um pouco da mão às crianças, mas fiquei com essa dívida histórica na minha cabeça e no meu coração, né, de entender que a criança na pureza e não é só porque aparece na televisão, não é? É porque tem algo de magia e também de corpo, de energia, né, em cada movimento, né? E eu fiquei com essa dívida e creio que isso também me guiou. Cada vez que eu me desisti, quando eu chegava a dizer, não posso mais, não aguento mais, eu vou desistir, porque é muito difícil. Aí eu pensava nessas crianças, sabe? E dizia, essas crianças iam para minha aula de dança, Amanda. Tinha umas que iam
primeiro na feira, recolher lixo na feira, para poder vir para minha aula. Chegavam tarde, 3 irmãs, todo dia. Dizer, como é que eu, tendo tudo básico na vida, vou desistir se essas crianças nunca desistiam? Tenho compromisso de voltar. Eu sei que não vou voltar mais. Elas já estão adultas, deve ser mães e tal, e pais que têm um menino também. Mas eu fico com um compromisso moral e ético de voltar. Sim. Amanda, tu tá me escutando? Nani, Sim, tô aqui. tá voltando, acho que agora voltou. Tá. Eu saí para voltar, né? Então eu fiquei com um compromisso moral e ético de sair e voltar para devolver, né? Tudo que eu aprendi. Porque a vida é isso, né? A vida é a gente não. Quanto mais a gente dá, a gente recebe, sabe? É a lei da abundância, é a lei da. E quem é meu aluno sabe que eu nunca economizei. Nunca. Nani, eu tô te escutando cortando. Aí eu vou aproveitar. Eu vou Tá, fechar essa live, porque daqui a tá, pouco o Instagram ele derruba. Eu tá. prefiro fazer duas do que tentar, porque agora é meio que liberou, o Instagram ele liberou. Mas eu prefiro fechar e abrir outra para a gente ficar mais. E tá Perfeito, cortando a Amanda. tua internet, tá? Tá, É bom você eu dar vou uma tentar. resetada aí. Tá, eu vou fechar e vou abrir outra vez, tá? Beijo. Peraí, deixa eu